Boa noite a todos, graça e paz. Amém? Muito frio aí? Oi? Não, ele parou aqui. Qualquer coisa. Cair também não passa do chão, pastor. Não. Quem sabe eu ganho um novo. Amém? Você falou amém aí, eu vou cobrar você depois. Viu só, o pastor faz pegadinha com a gente. Quando é com ele, ele fala, eu não falei amém. Não, tô brincando, não vai cair, não vai ficar quietinho aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Abre a tua Bíblia, teu celular, ou acompanhe aqui pelo telão. Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo 2, verso 19. Nós estamos dando prosseguimento à série estabelecida pelo nosso pastor, Alma Feliz, construindo uma vida de saúde na alma, baseada em Provérbios 15, 13, o pastor já pregou no domingo passado, um pouco a respeito desse tema, e eu quero, com a graça de Deus e com a permissão dele, continuar falando um pouco dentro desse tema. E o tema que eu propus nessa noite é saúde, ou melhor, a cura nos 3 níveis: no corpo, na alma e no espírito, sendo que a ordem dos fatores não altera o produto. Nós podemos alcançar a saúde, a cura nos 3 níveis, em nome do Senhor Jesus. O texto proposto então está ali no telão, diz assim: e os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que boa é a habitação desta cidade, como o meu senhor vê, porém as águas são más, e a terra é estéril. E ele disse: trazei-me uma salva nova, ou trazei-me um prato novo, ou um jarro novo, e coloque nela sal. E lhe trouxeram. Então saiu Eliseu ao manancial das águas, e deitou, e derramou sal nele, e disse: assim diz o Senhor, sararei estas águas, não haverá mais nelas morte e nem esterilidade. Até aí. O 22 também, eu falei 19, mas é até o 22, mais um. Ficaram, pois, sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu havia dito. Amém? Vamos tomar o seu assento. Eu acredito que o Rodrigo, o meu sócio lá em Teresópolis, tem cuidado lá do laboratório enquanto eu estou nessa licença médica. Eu acredito que ele esteja vendo esse culto, então eu quero dar um paz do Senhor, um Deus te abençoe. Ele combinou comigo hoje: eu vou assistir se você me der um paz do Senhor lá, não seja por isso. Deus te abençoe, Deus te abençoe a sua casa, não só a tua, mas de todos aqueles que assistem, acompanham e cultuam a Deus através, né, do culto online. Quantos cultos eu já participei online, vocês estavam aqui, e eu morrendo de vontade de estar também, mas aprove o Senhor que agora eu esteja aqui também juntamente com vocês, e Deus tem me abençoado, da mesma forma que me abençoava quando eu estava lá, mas estar aqui é melhor, amém? Estar entre irmãos é melhor, o salmista já diz isso, né? Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, aqui eu tenho vivido essa união. Aliás, eu quero agradecer por todo o carinho, todo o cuidado. Quase que todo dia alguém me liga, alguém me manda uma mensagem, alguém passa lá, chama lá: ô pastor, como é que estão as coisas? E Deus tem, apesar das notícias que a maioria de vocês já sabem, Deus tem abençoado a nossa vida, tem cuidado de nós, assim como tem cuidado de todos aqueles que têm juntamente conosco cultuado ao Senhor pelas redes sociais. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria contar um pouquinho de uma história muito gostosa que eu tenho na minha caminhada. A história de uma cura que aconteceu na vida de uma das minhas filhas. Era ano de 2009.
eu estava namorando uma denominação. Esses dias atrás eu apresentei ela ao pastor Everton, e fiquem calmos, ele não foi lá para trocar de igreja, não. O pastor Everton, ele é um grande entusiasta dos movimentos e das denominações que deram certo, principalmente as mais próximas de nós. E ele encara mesmo, ele viaja, a gente vai para Ribeirão Preto, a gente vai para Volta Redonda, eu sei que ele já foi para São José e tantos outros lugares, como vocês sabem, buscando o melhor para nós e para depois tentar aplicar de alguma forma e trazer aqui para nós. Mas o fato é que em 2009 eu estava de namoro com essa denominação, e eu fui convidado para um encontro com Deus. Eu sempre tive muitas restrições com relação ao encontro com Deus. Chegava muita coisa para mim, eu ouvia muita coisa e fazia bastante ideia na minha cabeça, né, daquilo que acontecia nos encontros com Deus, e tinha uma grande ressalva e tinha muita resistência para ir. E fora a resistência que eu tinha para ir no encontro com Deus, eu e a minha esposa naquela época nós vivíamos uma dificuldade grande, ou melhor, duas. A primeira é que ela estava com depressão, tinha síndrome do pânico, me ligava, ela estava bem, saía para o centro e ia resolver alguma coisa lá no Rio de Janeiro, na cidade de Macaé, quando nós morávamos lá. E aí do nada ela me ligava que tinha dado um pânico nela, e eu tinha que pegar uma moto lá que eu trabalhava e correr, e o ônibus parado no meio do trânsito, aquela coisa toda, e tira ela e vai e leva embora, aquela coisa toda. E nessa mesma época então, a gente também sofreu um outro problema. Nós procuramos, levamos em vários médicos, pediatras, fizemos vários exames, e o diagnóstico da Radassa, faz assim, Radassa, com a mão, sessão constrangimento. O médico falou, a única explicação que tem é que ela tem alergia à noite, alergia ao escuro. Mas como isso, meu Deus? Nunca ouvi falar disso. E procurava na internet, pouca coisa existia naquela época. Eu sei que quando dava 6 horas e o sol entrava atrás da casinha, a Radassa começava a chorava, a barriguinha estava cheia, a fraldinha estava trocadinha, ela estava perfumadinha, com um talquinho, bonitinha, aquela coisa toda, mas ela chorava. Não era aquele choro estridente, mas era aquele choro contínuo. Na família ela ficou apelidada de... não vou contar o apelido, vocês vão depois chamar ela pelo apelido. Conta, pastor. Não vou contar, não. Para o senhor depois eu contar, pastor. Só não vale falar aqui em cima, tá? Só guarda o segredo, tá bom. E aí ela ficava aquele choro intermitente, e passava 7 horas da noite, 8 horas da noite, 10, 11, meia-noite, 1 hora, 2 horas, e eu já tinha esgotado todas as minhas canções de ninar, eu já tinha feito de tudo, e botava ela na minha barriga, e ela cansava de tanto chorar, e aí ela dormia. E aí eu estava naquela época então administrando a minha esposa, com depressão pós-parto, eu ia falar pós-prato já, né? Isso aí é quando a gente come, tá? E ainda lidando com essa questão da alergia, da intolerância da Radassa à noite. E a gente passou pelo menos uns 7, 8 meses nessa peleja, como diz lá na cidade de Teresópolis, nessa pinimba. Ou coisa difícil. E eu comecei a emagrecer. Pensa, eu pesava uns 30 quilos a menos do que agora. E a gente estava sofrendo, e nós éramos sozinhos lá. Lá não tinha esse povo bonito aqui que acolhe a gente, esse monte de gente. Não, lá cada um trabalhando aqui e ali, cada um por si, Deus por todos. E um ou outro vinha, dava uma assistência. A sogra vinha uma vez cada 3 meses, 4 meses, e ajudava uma semana, depois ia embora. Aquela coisa. E aí surgiu o tal convite para ir no encontro com Deus. E a primeira desculpa que eu arrumei para o pastor na época foi que não podia ir porque a Radassa chorava bastante. E aí ele, não, mas vocês vão comigo no carro. E aí esse pastor tem uns tiques assim, ele puxa a camisa e tal. Não, que a Radassa vai comigo e não sei o que, vocês vão comigo, aquela coisa toda. Eu falei, pastor, a Radassa chora. Não, mas você vai ver que eu vou colocar um som no carro, vou colocar o ar-condicionado, e aí toda criança entra no carro. Eu falei, então, pastor, toda criança entra no carro e dorme, a Radassa chora. E a minha esposa está aqui, ela não deixa eu mentir, eu estou falando a verdade para vocês.
Teve uma vez que eu saí de Tatuí, na minha cidade, fui até Macaé, 14 horas. Ela chorou 14 horas à noite. E nós fomos. De tanto ele convidar, de tanto ele chamar, aquela coisa toda, a gente foi. E quando a gente já tinha rodado umas 4 horas, a gente saiu de Macaé e pegamos um trânsito horrível na BR-101. E quando chegamos em Niterói, tudo parado, e o carro anda 2 metros e para 3, e 2 metros para 1. Tem uma hora que ele olhou para trás e falou assim: irmão, ela chora mesmo, hein? Eu falei que ela chora, agora coloca um fone aí, dá glória a Deus. Só tenho a te dizer o que Deus falou para Paula: a minha graça te basta. Agora nós vamos até Volta Redonda. E a gente foi. E aí a gente chegou em Volta Redonda, já era de noite, ela estava o quê? Chorando. E a irmã veio toda, tadinha da irmã, ela veio cheia de boa vontade, toda solícita, dando aquele sorriso lindo. Ai, dá aqui o bebezinho para mim, eu vou acalmar ela, eu vou fazer ela parar de chorar. Eu olhei para Paula, a Paula olhou para mim: tá bom então, vai nessa tua força aí, Gideon. E ela pegou a Radassa, e nós participamos da primeira palestra, participamos da segunda palestra, participamos da terceira, 3 palestras na sexta assim já, ó. 3 palestras, uma atrás da outra. Quando a gente terminou, já era uma 00:30, a irmã chegou com o olho em caco, e a Radassa o quê? Uá. E aí o que ela falou? Irmão, ela chora, né? Já orei o tempo todo aqui por ela não para de chorar, irmão. Pensei que era espiritual, expulsei, e não sei. Eu falei: mas não é, mano. Segundo o médico, é alergia à noite. E a irmã falou: nunca ouvi falar. Eu também não, mas o médico disse que é isso. Eu não vou falar nada contra ele, porque ele que estudou, não fui eu. E nós passamos aí o sábado de dia tranquilo, não tinha um ai da Radassa, nada. E foi chegando a noite, e a noite foi chegando, a irmã já olhou para a gente assim: irmã, não tem como, só vai ter que ficar com a menina. E ela já chorando, aquela coisa toda. Mas eu participei dessa palestra à noite. E eu fui com muita resistência nesse encontro. E aí, esse encontro ele foi atípico, porque tinham muitos pastores nesse encontro. Hoje não tem um lencinho aqui, mas tá bom. Vou limpar a mão. Depois você me dá a partição lá na frente, tá? Vai ter um álcool lá, eu passo. E o pastor falava assim, eu lembro até hoje, o pastor William, ele falava assim: hoje o Espírito Santo vai descer de uma forma tão grande aqui que ninguém vai conseguir ficar de pé. Eu falei: quero ver isso acontecer comigo. Bati o pé assim, ó. Falei: pode vir. Qualquer pessoa que botar a mão para orar comigo, pôr a mão na minha cabeça, no meu ombro, na minha costa, não vai me derrubar. Só se Deus me derrubar. Eu falei bem assim no meu mais profundo. Na hora ele mudou assim aquele semblante, ele estava dando risada, ele ficou mais... Eu falei brincando, Cláudio. Obrigado. Ele ficou mais sério, aquela coisa toda. Ele falou assim: você está duvidando, né? Então você vai ver o que Deus vai fazer. Ele falou assim: nenhum obreiro põe a mão em ninguém. Eu vou orar aqui, vou levantar minha mão, e quando eu abaixar minha mão, o poder de Deus vai ser tão grande nesse lugar que ninguém vai ficar de pé. Aí estava eu, um pastor que eu considero meu irmão, o pastor Luiz, ele vai vir aqui, vocês vão conhecer ele. Aí a gente botou o pé para trás assim e falou assim: vamos ver. E ele levantou a mão assim para cima assim e falou: Deus, em nome de Jesus, do jeito que o Senhor falou que ia fazer, derrama da tua glória. E fez... O Luiz caiu por cima das cadeiras, quebrou 4, 5 cadeiras, eu caí por cima do Luiz. E ao mesmo tempo eu comecei o que a gente chama, não sei se vocês já viram, a unção do riso. Eu comecei a rir sozinho, não parava de rir. E eu sempre sério com essas coisas. Eu não falo nem em mistério, igual o pastor tem coragem de ser, eu não falo em público, eu falo mais reservado. Se vocês me virem assim, virando as costas, é porque eu estou falando em mistério, aquela coisa toda. E não parava, e passa meia hora, e passa 1 hora. E fui jantar, e não parava de sorrir, aquele negócio, eu não sabia o que estava acontecendo. Eu sabia o que estava acontecendo, eu não conseguia parar. E rindo, e eu falei, e pensando ao mesmo tempo: não acredito que está acontecendo comigo. Logo eu que falei que essas coisas não é de Deus, aquela coisa toda, aquela crise interna. Chegou uma pastora chamada Cátia, ela: Deus, em nome de Jesus, o teu filho precisa jantar, libera ele. Parei.
recobrei as forças, cansado de tanto rir, de tanto rolar no chão. Tô falando, gente, eu sempre fui sério com essas coisas, nunca fui menino, não. Aí veio a irmã lá, carradaça. Uau, uau. Pegou na minha mão, a Paula perguntou, onde você vai? Eu falei, já volto. Lá nesse sítio onde foi o encontro, chama Peniel, tem um lago, eu fui onde ninguém enxergava, eu olhei para o céu, falei, Deus, em nome de Jesus. É impossível que essa unção que veio sobre mim, que desceu sobre mim, não seja capaz de curar Radassa. Eu gritei bem alto, choro em nome de Jesus, para agora, e botei a mão no peito dela assim. Ela na hora parou o choro estancou. Pense numa menina difícil de chorar, gente. Quando ela era mais novinha, ele tomava uma palmadinha, ela saía, corria uma lágrima assim dela. Estou falando sério. Ela faz assim, ó. E só. Esse é o choro da Radassa. Tem hora que eu brinco, Deus, era para parar o choro, não era para secar a lágrima. Nessa mesma época também, a gente estava na igreja. E a Paula um dia surtou dentro da igreja, a gente levou ela para o hospital, porque já não adiantava mais orar, aquela coisa toda. E aí a gente foi, colocou ela no soro, aquela coisa toda. Daqui a pouco eu passei pela janela onde ela estava internada na enfermaria, assim, tomando soro, e do nada ela começou a arrancar as coisas, e saiu, e vou embora. Eu falei, mas o que é isso e tal? E aí a enfermeira, melhor só levar ela embora, quem sabe em casa só consegue cuidar dela lá e tal. Aí levei ela embora. Chegamos em casa, ela pediu para deitar, ela deitou na nossa cama. A gente tem até hoje, tá lá em Tatuí, um radinho vermelho que toca CD assim. Ela falou para mim, coloca as músicas da Fernanda Brum para mim, que eu gosto de ouvir. E aí eu coloquei ali o CD para ela e fui na cozinha fazer janta para as crianças. De repente eu escutei um grito, ai meu Deus! Falei, pronto, agora a mulher vai se jogar da janela. A gente morava num apartamento, acho que era segundo ou terceiro andar. Desliguei o fogão, desliguei o fogo para não deixar lá com criança pequena. Tudo isso em 2009. E corri no quarto ver o que estava acontecendo com a Paula. A Paula estava na cama, de pé, com a almofada na boca e tremendo. Falei, o que está acontecendo? E ela tirou por um instante esse almofado da boca e falou, você não sei o que está acontecendo comigo. Mas de repente eu orei aqui, o fogo aqueceu meu coração, meu corpo inteiro. Eu sinto que eu estou curada. E agora eu estou falando uns negócios dentro de mim que eu não entendo, mas é umas línguas que eu quero falar, eu entendi na hora. Nasci nesse negócio de igreja, eu sei o que é ser pentecostal, mesmo que eu seja mais quietinho, né? Eu falei, minha filha, tira o travesseiro da boca e começa a falar o que Deus está te dando. E ela começou falar, e eu fechei a porta, larguei ela lá e fui terminar minha janta e feliz da vida com Deus. Por que eu estou contando tudo isso para você? Muita gente não conhece esse testemunho, mas eu quero chegar na seguinte coisa: o nosso Deus, Ele cura. O nosso Deus, Ele faz milagres. O nosso Deus, Ele faz maravilhas. O que acontece é que às vezes pode ser que nós não estejamos na posição correta para receber naquele momento o milagre, a cura, a maravilha, o sinal de Deus, o batismo com o Espírito Santo, todas essas coisas que o Espírito Santo pode fazer. E aí eu queria usar esse texto como exemplo, embora não seja um texto que fale especificamente de cura, mas eu queria fazer uma analogia através desse texto, para que a gente possa aprender algumas coisas a respeito de como Deus trabalha, ou de como Deus pode trabalhar nas nossas vidas. O grande erro nosso, seres humanos, ou melhor, os que se dizem e que são os filhos de Deus, é a gente tentar colocar Deus dentro da caixinha. É tentar imaginar como Deus vai trabalhar ou como Deus vai fazer.
E não pense que isso é privilégio nosso, porque não é. A gente pega, por exemplo, a passagem de Jairo chegando para Jesus. Ele chega: Senhor, eu preciso que o Senhor vá em casa e que o Senhor chegue lá e coloque as mãos sobre a minha filha e cure-a, porque ela está doente. A gente vê um pouquinho para frente de onde nós lemos agora, em 2 Reis, capítulo 2, no capítulo 5, a gente vê Naamã. Naamã ficou indignado, porque Eliseu falou para ele, não, falou para Geazi: vai lá e fala para Naamã se banhar 7 vezes no Rio Jordão, que na 7ª vez ele vai estar curado. E aí o texto vai dizer que Naamã muito se indignou, e ele fala o motivo da indignação. Ele fala assim: eu pensei que o homem de Deus, ele viria me encontrar e de pé na minha presença ele oraria ao Deus dele com as mãos levantadas para o céu e colocaria a mão sobre a lepra e eu seria curado. Agora ele manda eu me banhar no Jordão. Não existe rios mais limpos lá em Damasco do que o próprio Jordão. Então esse é o nosso erro. Deus está o tempo todo, mediante a sua vontade, querendo fazer, operar vários milagres na vida do seu povo, só que a gente tende a colocar o nosso Deus numa caixinha. Mas a Bíblia, ela nos dá pistas do que a gente pode fazer, de como a gente deve estar, de como deve estar o nosso coração, para que as coisas aconteçam da maneira de Deus na nossa vida. Lá em 1 João capítulo 5, versículo 14 e 15, vai dizer o seguinte: tudo que a gente pedir a Jesus, sendo da vontade dele, ele vai fazer. Agora, eu conheço o coração de Deus, eu sei o que é ou não é a vontade de Deus para a vida das pessoas, ou para a minha própria vida? Eu não sei. Pelo menos não tudo, eu tenho algumas pistas. Aquilo que é vontade dele explícita, eu sei. Ele quer que eu siga os passos dele, ele quer que eu seja obediente, ele quer que eu adore a ele quer que o meu coração seja grato, ele quer um monte de coisa que eu já sei. Mas se ele quer ou não me curar, se ele quer ou não fazer, se ele quer ou não curar você, eu não sei. Então o que eu faço? Eu preciso estar no jeito, daquele jeito, para que a hora que o Espírito Santo soprar sobre a igreja, no culto, lá na sua casa, no seu tempo sozinho com Deus, para que a hora que o Espírito Santo seja derramado, você esteja pronto, apto para receber o poder de Deus e a cura de Deus na sua vida, na área que você tem pedido. Ou, aliás, tem gente que não tem pedido, mas quer que Deus cure. A Bíblia fala que a quem bate vai ser aberto, a quem busca vai ser achado. Quem procura vai encontrar, mas tem gente que não bate, tem gente que não faz nada. E aí quer que Deus faça as coisas. O texto que eu li, para a gente entender melhor. Eliseu, um pouquinho antes do texto lido, ele estava nos últimos momentos dele com Elias. Elias e Eliseu haviam atravessado o Jordão, um pouco antes desse episódio que nós lemos, milagrosamente, porque Elias, ele enrola a capa e toca no Jordão, o Jordão se abre, e o texto diz que eles passam a pé e seco. E aí do outro lado, de repente, o exército de Deus separa os dois, né? Cavalo de fogo, carruagem de fogo, separa os dois, e aí Elias é levado num redemoinho e fica a capa. Eliseu fala lá: Israel, seus carros e cavaleiros, aquela coisa toda, e ele entende que Elias é tomado da maneira como ele disse, já que havia dito que iria ser tomado. E Eliseu então começa a retornar para Jericó. Ele pega a capa de Elias, ele recebe o que ele havia pedido, a gente conhece a história. Elias fala: se você estiver comigo, na hora que eu for tomado por Deus, o que você pedir eu vou te dar. E Eliseu fala o que ele quer: eu quero porção dobrada do Espírito que está em você. E aí Eliseu recebe. Ele na volta, então ele clama: se o Espírito que estava em Elias está comigo, então que se abra o Jordão. Ele encosta a capa e o Jordão se abre, ele passa
de novo, sequinho. Vai do outro lado. Os discípulos dos profetas, eles ficam 3 dias procurando Elias, não acham, mesmo Eliseu dizendo para não ir. E aí, só fazendo um parênteses aqui, às vezes o pastor fala para a gente não fazer, mas a gente vai lá e faz, né? Aí fica 3, 4, 5, 10 dias, 1 ano, rodando igual barata tonta, não era para fazer, não era para ir, não acreditou na palavra do homem de Deus, aí dançou, ficou lá perdendo tempo. Vou contar mais uma para vocês, essa aconteceu esses dias. Fui na Secretaria de Saúde aqui, pedi um exame. Coloquei o pastor Everton joguei uma bomba nuclear de Hiroshima na mão dele, pegando fogo, quentinha. Fui na Secretaria de Saúde aqui. Pedi um exame. Passado alguns dias eu fui chamado ali para levar os exames que eu já tenho para ver se realmente precisava aquele exame. Quando a pessoa pegou os exames, nossa, você precisa mesmo, começou a tirar foto, aquela coisa toda, e liga para um, liga para outro, liga para outro. Isso na sexta. Estou em casa na terça-feira da semana seguinte, hora do almoço, o telefone me liga, seu Samuel, aqui é fulano de tal, amanhã, 7 da manhã, você vai pegar um carro para Juiz de Fora. Oh, que legal, consegui o exame, consegui a operação, consegui tudo. Você vai internar, já vai operar. Opa, peraí. Como assim vai operar? Para vocês entenderem, todo o meu processo aqui está sendo encaminhado pelos médicos daqui. São até médicos de pessoas aqui da igreja que me indicaram, e eu fui, e tem me tratado muito bem e tal. A gente tem feito todo o meu processo. Para aqueles que também não sabem, eu preciso trocar a válvula do coração. Uma das válvulas do coração, são 4, eu preciso trocar uma. E aí, pastor, mas você vai falar de cura e Deus não cura você? Eu já pedi, gente. E eu estou crendo que até o último exame que eu vou fazer, até o dia da cirurgia, vai acontecer. Mas se não acontecer, eu vou estar preparado para aquilo que tem que acontecer. Não é falta de fé. Se tem uma pessoa que já chorou diante de Deus, já pediu, Deus, cura a válvula não é nada, o senhor já fez isso, o senhor já curou a Radar, o senhor já curou a Ana Paula, o senhor já curou fulano, ciclano, meu, agora cura o Samuel também. Há alguns que são tão incrédulos, que eles acham que porque eu orei e Deus ainda não curou, eu não posso nem falar de cura. Como assim? Jesus também disse, Senhor, se for possível, Pai, passa de mim esse cálice. Deus não passou e ele enfrentou, e ele saiu de lá 3 dias depois vivo, porque essa era a vontade de Deus para a vida dele, e acabou. A gente tem que parar com esse pensamento aí. Paulo orava pelos outros, os outros eram curados, ele vai lá, o menino cai da janela, ele pega o menino no colo, ele ora, o menino volta à vida, mas ele orava a Deus e falava, Senhor, se o Senhor puder, tira esse espinho da minha carne, e Deus por 3 vezes fala, minha graça te basta. Não cantei à toa o louvor, estava ligado nisso também. E aí, não, amanhã, 7 horas da manhã, você vai pro hospital Juiz de Fora, já vai ficar internado, já vai fazer o exame que tem que fazer, eles já vão abrir você e já vão te operar. Eu falei, calma, peraí que eu vou consultar os universitários. Não é assim não. O meu processo está andando todo certinho. E eu tinha falado naquela semana com o pastor umas situações de tempestades que muitas vezes a gente se lança dentro dela à toa, que não é preciso. Se a gente simplesmente tivesse ouvido o conselho do homem de Deus, a gente teria ficado 2, 3 meses no lugar chamado Bons Portos, e não tinha que ter enfrentado, como no caso de Paulo e toda a comitiva marítima que estava com ele lá em Atos 27. O navio é estraçalhado, eles ficam quase metade de um mês sem saber se era dia, se era noite, tudo porque não ouviram o conselho do homem de Deus. Aí eu pedi para a moça, me dá até 3 horas aí, que eu vou falar com o meu pastor, eu vou falar com o meu médico. Eu só não liguei para o meu advogado. Como assim? A gente não consegue uma vaga dessa e tal? Eu falei assim, a minha vaga já está reservada, fica tranquilo.
Se não for Juiz de Fora, vai ser onde Deus quiser que seja. Aí liguei para o médico, não consegui falar, liguei para o pastor, liguei e não consegui falar. E coloquei um recadinho urgente com caixa alta. Daqui a pouco o homem ligou e eu nem sabia quem era. Alô, quem é ele? Como assim, quem é? Sou eu, o que houve? O que aconteceu? Ô pastor, o que houve? Eu expliquei a situação, com muita calma. Vamos pensar. Aí pensamos junto, aí ele me deu o conselho. Já pegou a palavra da semana e falou, você mesmo falou para mim que não deve entrar no vento Euroaquilão. É um vento lá no mar Mediterrâneo, lá brabo. Você vai entrar? Você que sabe. Aí dali a pouco veio a resposta do médico também. Fica tranquilo. Nós estamos cuidando do teu processo, nós estamos cuidando do teu negócio. Deixa essa vaga para outro aí, Juiz de Fora. Está com muita correria. Aí o médico, o Deus que você serve, você é pastor, o Deus que você serve não faz as coisas na correria, não. A secretária do médico, nunca vi tanto milagre, um atrás do outro assim. Nunca vi ninguém aceitar fazer exame 3 dias depois de pedido. Nunca vi ninguém já abriu uma vaga de UTI assim tão rápido na minha vida. E nunca vi uma resposta também do homem que eu trabalho aqui, doutor, que eu disse, tão rápido assim. Ele está lá na UTI em Lafayette, já respondeu tudo. Eu falei, moça, você está indo na igreja? Ela, não, então quero te convidar para ir na igreja. Olha o que você está vendo, Deus está mostrando um monte de coisa para você, então você tem que estar atento, que é Deus chamando você também. E logo depois que eu dispensei a vaga, a própria secretária de saúde me falou no telefone, a sua consulta lá em Barbacena, para começar o processo por lá, que é onde você e os médicos estão vendo direitinho, com calma, saiu para o dia 30 agora de agosto. Amém? É assim que Deus trabalha. Deus não trabalha do nosso jeito, não trabalha na nossa correria. Por quê? Não adianta, eu falei para a menina que me conseguiu a vaga, não adianta eu ir para a cirurgia e minha cabeça está em Barroso. Minha família está aqui. Eu sei que vocês estão aqui, mas família mesmo, família de sangue, só a gente. Aí expliquei tudo para ela, ela entendeu, e a minha vaga está lá dia 30. Se Deus quiser, eu começo o processo para a gente iniciar os passos aí da operação. Mas você quer ser operado? Eu não. O que você quer? Eu pedi para Deus curar a válvula. A válvula era para nascer com 3 pontinhas assim, abrir, ela nasceu só com 2. Eu só descobri agora, tem 2 meses. E o que é isso para Deus? Não é nada. Deus pode funcionar só com 2 pontinhas, Deus pode fazer nascer outra pontinha ali, outra cúspide, Deus pode fazer qualquer coisa. A minha oração é a oração de Jó. Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer qualquer coisa e ninguém pode frustrar os teus planos. Mas a gente vem na igreja, a gente lê na nossa casa ou estuda isso na Bíblia, a gente ouve muitas vezes o pastor, o homem de Deus ou a mulher de Deus que está aqui pregando, mas isso não entra na nossa mente. A gente crê, mas crê ao mesmo tempo que duvidando. Creia, mas creia mesmo. Embora embora eu penso que Tomé seja honesto, mas ele estava ali com Jesus na frente dele, e ele só conseguiu crer que realmente era Jesus. E eu não quero entrar no mérito se Jesus não parecia ser Jesus, essa coisa toda, mas mesmo que não parecesse, acredito que ao olhar para Jesus a gente é inconfundível o olhar de Jesus. Aí ele quer tocar na mão, ele quer tocar na ferida. Jesus tem que falar, toca aqui, pega aqui, para você ver que sou eu. Veja a minha mão. O primeiro passo para a gente ser curado é a gente crer na cura. É a gente crer que Deus cura. A nossa denominação tem um artigo muito lindo, que é o artigo da cura. A gente crê na cura. Mas pastor, todo mundo vai ser curado? Não. E aí os motivos são os diversos. Um deles é a falta de fé. Um deles é o não acreditar que Deus pode fazer. Outro deles é que não é propósito de Deus. Todo mundo que se chegou diante de Jesus, até quem não cria,
quem não cria foi curado. Mas nos lugares aonde Jesus foi especificamente para curar e as pessoas não acreditaram, nesses lugares eles não foram curados. São chamadas as cidades impenitentes. Jesus ainda levanta um lamento: ai de ti, Corazim. De outras cidades ele fala: vocês podiam ter recebido muito de mim, mas perderam o tempo da visitação de Deus. O que a história de Eliseu tem e pode nos ensinar? Eu contei a história para vocês, contei até 3 histórias minhas aí. Primeira coisa, está no primeiro versículo que nós lemos, o versículo 19. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é bem situada esta cidade, como vê meu senhor. A minha está um pouquinho diferente dessa aí. Porém, as águas são más. Se eles relataram aquele problema da cidade em que eles moravam, e a cidade era Jericó, se eles relataram aquele problema, é porque eles estavam entendendo que Eliseu era o homem de Deus, era a pessoa comissionada por Deus naquele lugar para fazer ali prevalecer a vontade de Deus naquele lugar, para dar direção, para operar milagres se fosse necessário através da vida dele. Então, quando a gente precisa ser curado no corpo, na alma ou no espírito, a gente vai entender quais são as doenças que acontecem no corpo, na alma e no espírito daqui a pouco. Eu preciso, em primeiro lugar, entender que Deus estabeleceu pessoas para isso. Ah, pastor, então é por isso que fulano de tal, ele vive de igreja em igreja atrás daquele que prega. Não, não é isso. Eu vou dizer uma coisa para você: se você está indo atrás da cura baseado no nome de alguém famoso que tem o dom da cura, nem faça. Porque se você crê que a pessoa que Deus tem estabelecido na tua vida para orar por você, para clamar pela tua vida, se você crê em Deus e que o Espírito Santo está sobre a vida dela, já é o suficiente. Não que seja pecado você conhecer um grande pastor que tenha o dom e você ir lá atrás, não tem problema nenhum. Mas é que tem gente que já foi atrás de 100. A mulher do fluxo de sangue, ela gastou tudo que ela tinha com os médicos. Não tinha mais dinheiro nenhum, mas daí ela ouviu falar de Jesus. E pensou consigo mesma: ah, se eu tocar tão somente nas vestes dele, eu vou ser curado. E fui. E tinha uma multidão apertando Jesus e ninguém conseguiu extrair de Jesus poder. Mas a mulher que chegou diante dele sem mais nada, só com a cara e coragem e a fé, e tocou em Jesus, essa foi curada. E Jesus para e falou: mas quem tocou em mim? E aí, acredito que seja Pedro, que era o mais falador, né? O texto não dá pista certeira, mas eu acredito que seja. Mestre, a multidão está apertando o Senhor e o Senhor está falando que alguém tocou? Se fosse um carioca, ia dizer: o Senhor está de brincadeira, né, Jesus? Aí Jesus: não, alguém me tocou de uma maneira que de mim saiu poder. E Eliseu tinha tanta intimidade já com Deus, ele tinha tanta intimidade já com Deus, que ele sai da caminhada que ele teve até depois do Jordão com Elias, e a hora que ele chega de frente com o Jordão, ele fala: o mesmo Deus que estava com Elias está comigo, e tome aqui no rio, e o rio abre, e ele passa.
E os discípulos que estavam do outro lado esperando ele, tinham visto aquilo. Opa, o mesmo Espírito que estava, está no texto, um pouquinho antes do que nós lemos. O mesmo Deus que estava com Elias, agora está com Eliseu. E aí eles tinham um problema. E foram relatar esse problema a Eliseu. Mas antes de relatar o problema, você precisa crer naqueles a quem Deus confiou o seu Espírito. E crer, muito mais ainda, no poder de Deus, através do nome de Jesus, para que o impossível possa acontecer na sua vida. Amém? Quantos aqui creem? Vai crer mesmo? Depois eu vou chamar o pastor Everton aqui, ele ora por vocês. Ele não está prestando atenção aqui, que eu estou pondo ele na saia justa aqui. Segunda coisa, eu preciso ter uma visão honesta e correta do que está acontecendo comigo. A maioria das pessoas, mesmo os cristãos, os discípulos de Jesus, ou não conseguem fazer um raio-x da própria vida e daquilo que está acontecendo consigo mesmo, ou então algumas informações estão truncadas. Aqueles homens, eles viram que o Espírito de Deus estava com Eliseu, mas eles também conheciam o problema daquela região. Então eles chegam no nome de Deus e falam: Senhor, a gente está com um problema aqui. Não sei como chamava Eliseu, se mestre, se de profeta, não sei, mas certo é que eles chegaram a Eliseu e disseram: olha, a terra que a gente vive aqui é boa, mas há um problema nela, que as águas são más, as águas são estéreis. Então veja, eles têm uma visão honesta da situação. Aí alguém diz assim: Samuel, olhando para você, você está perfeitinho. Pois é, gente, até 2 meses atrás eu não tinha nada. O máximo que aconteceu comigo, e eu comecei a perceber e liguei a lanterna do alerta, foi dar uma formigaçãozinha na ponta do dedo. Aí estou aqui tocando, a Bruna cantando e ministrando para lá e para cá, e eu passando mal. E a enxaqueca lá em cima, estralando, e eu ali: Deus, em nome de Jesus, se eu cair aqui, eu vou sair no vídeo. Vou virar meme na igreja. Estou brincando, eu não pensei nisso não. Que eu podia cair, eu pensei que eu ia virar meme, não. E aí fui ali orando em espírito: me ajuda, Senhor, me mantém em pé aqui. Terminou, desci rapidinho, fui lá fora, tomei água, sentei, não passou, veio Valéria, deu o remédio, Misael, aquela coisa toda e tal. Fui para casa, tomei outros remédios mais fortes, não passou, fui para o hospital. Deus tocou o coração do nosso pastor, marcou um médico lá, eu já nem questionei, o homem é ruim de ir para o hospital. Mas eu sei que tem alguma coisa errada comigo, eu me conheço. Eu preciso olhar para mim e fazer uma análise honesta do que está acontecendo comigo. Tem gente que está com o pé na cova, mas não vai no médico. Não vou nem olhar para ninguém achar que eu estou... Vou virar as costas aqui. Tem gente que o pastor tem que pegar para o braço e levar... Obrigado no médico. Talvez se você fosse no médico, não ia precisar nem orar pela tua vida, para pedir cura, mas demorou tanto para ir que agora ficou impossível a cura aí. É o meu caso. Só que o meu problema é silencioso. Eu fui em novembro do ano passado no cardiologista, fiz eletrocardiograma, fiz outros exames, sabe o que deu? Nada. Apareceu agora. Mas agora que apareceu, e eu já tenho a visão de tudo o que está acontecendo, o que eu vou fazer? Vou tratar, vou continuar orando até o último segundo da cirurgia, para que Deus faça o milagre, mas se Deus não fizer, vou crer que vou sair de lá tudo certinho. E se eu não sair? E aí quando eu falo isso, algumas pessoas falam assim: você não pode falar isso, até faz assim: não posso fazer, que vai cair. Bate 3 vezes na madeira, que negócio é esse?
A gente precisa lidar com as aflições da vida de forma honesta. Nesse pensamento, tem gente que está na igreja hoje em dia, que Jesus, antes de ser crucificado, ia lá bater nos guardas, tentar tirar. Só que aí Jesus fala: arreda de mim, que o que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Ninguém tira a minha vida, eu mesmo vou lá dou. E eu não estou me comparando com Jesus, não é isso. Eu estou dizendo de propósito. O propósito de Deus para Jesus era que Ele morresse e levasse os nossos pecados. Depois ressuscitar é uma outra história, mas que se cumpriu porque Ele prometeu. Eu sei que é um pouco difícil para a minha família, mas eu brinco com eles, falando sério. Eu falo assim: gente, eu estou numa posição muito boa e confortável. Como assim? Assim, ó, se eu não acordar da cirurgia, eu vou acordar no céu. E se eu acordar, eu vou acordar com você. Para mim está tudo certo. O problema tá, a batata quente está na mão de vocês. Aí eu falo: então orem a Deus. Orem para tudo dar certo. Já que vocês vão orar, então ora para curar, porque daí não precisa nem passar pela cirurgia. Sabe, a gente ri, e eu também sempre ri, e agora eu também estou rindo, mas é isso, é a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. É Romanos 8, 28, 29, olha só: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. E todas, a palavra todas no grego, pode pegar a Bíblia Strong aí, é todos, não é um pouco, não é algumas, é todos. Só que recitar esse versículo é muito legal, é muito bom, sobretudo quando não tem nada acontecendo de mais grave na vida da gente. O difícil é quando o chicote está estralando no lombo. Agora, eu sei a diferença entre você aconselhar uma pessoa na dor e você ser o próprio conselho da dor. Às vezes as pessoas vêm contar uma história triste para mim, eu escuto, quando termino. Agora ouve a minha, só tem uma. Sabe a válvula do coração? Então eu vou ter que trocar. A pessoa: e eu vim aqui encher tua cabeça de coisa ainda. Não. A palavra de Deus diz que Deus nos consola nas nossas adversidades hoje, para que lá na frente a gente possa consolar outras pessoas, da mesma forma que estamos sendo consolados por Ele. Então pense bem, o que você está vivendo hoje, a luta que está vivendo hoje, a aflição que está vivendo hoje, a cura que você tem pedido hoje, vai servir lá na frente para você consolar outra pessoa. Já pensou nisso? Eu conheço um pastor, coincidentemente o nome dele é Eliseu. Eu não sei se ele está em Cabo Frio ainda, pastor Everton, mas ele é maluco. Até a época que eu tinha contato com ele, ele já tinha passado por 3 cânceres. Ele tinha passado pelo processo todo, e fazia todo aquele processo de quimioterapia, e depois ele ficava curado, mas tinha que passar pela quimioterapia. Aí sabe como é que ele orava para as pessoas que tinham câncer? Ele orava assim, ó, olhava no olho da pessoa: meu irmão está frio, pegar na blusa. Olhava no olho assim e falava assim: Deus, passa o câncer dela para mim, porque o Senhor já me ensinou a aguentar, pode passar, Deus. Aí a pessoa estava lá, e no início do câncer, para tratar, a pessoa começava a quebrantar, não tem como assim, passa o câncer para mim. Eu orava: Deus, passa para mim o câncer dela, pode passar, eu aguento, o Senhor sabe que eu aguento, passa para mim, passa para mim. Isso é consolo ou não é? Isso é saber lidar com a dor ou não é? A gente acha que sabe lidar, mas muitas vezes não sabe porque não observa a palavra. O texto vai dizer, então, que Eliseu, ele dá uma orientação. Eliseu dá uma orientação aos discípulos, aos profetas daquela localidade. Fala assim: olha só, está aí no texto, ó. Versículo 20: tragam-me um prato novo e coloquem nele sal. E eles fizeram o quê? Tem muita coisa que não acontece na nossa vida porque a gente não segue a orientação do jeito que é para seguir. E agora você vai ficar escandalizado comigo. Existem doenças que
são de nascença. Existem doenças que a gente procura elas para a nossa vida. A pessoa fuma, a pessoa bebe, a pessoa tem uma alimentação errada. Isso daí, infelizmente, 99% dos brasileiros vivem, né? A alimentação errada. Aí tem também a pessoa que se alimentou direito a vida toda, mas também dá doença. Isso é culpa do pecado. Quando o pecado entrou no mundo, entrou também a punição de Deus, a morte, entraram as doenças. E Deus não é culpado disso, não adianta, Deus me fez assim, a culpa é de Deus, não. Existem doenças que é por conta dos nossos pecados. A pessoa vai lá, leva uma vida promíscua, pegou uma doença sexualmente transmissível, tá? Pegou uma AIDS, pegou uma tuberculose, pegou uma outra coisa aí. Vive uma vida de qualquer jeito, mas independente da forma como a doença surja na vida de alguém, existem ocasiões em que Deus orienta, Deus fala a maneira da qual Ele quer que a gente se porte, a gente haja diante da doença. E a gente, quando não faz da maneira que Deus pediu para fazer, a pessoa está lá, está andando com Deus, está tudo bonitinho, aquela coisa toda, e está lá meio que Raimundo, pé na igreja, pé no daqui a pouco. Ele sabe que não é para sair, ele sabe que não é para abandonar a família, ele sabe que não, ele vai e faz. Aí ele cai doente, a culpa é de Deus? Não é. Deixou de seguir a orientação de Deus. Quanto mais nós ouvirmos a voz de Deus e quanto mais nós seguirmos a orientação de Deus, menos doenças no corpo, na alma e no espírito nós desenvolveremos. Amém? Eu estou falando alguma besteira aqui? A Bíblia diz para a gente não se embriagar. Fico longe da bebida, estrago menos o meu corpo. A Bíblia diz para eu não ser glutão, não comer muito. Eu trato bem meu. A Bíblia diz para eu jejuar. Todo mundo aqui sabe, porque está acompanhando aí na internet agora, direto o pessoal falando que quanto mais jejum você fizer, melhor é para o teu corpo. A Bíblia diz que a gente tem que fazer o quê? Eu não vou forçar o texto não, mas se a gente beber da água da vida, a gente vai ficar bem. Mas lógico, está falando da água da vida, mas vamos trazer para a nossa aplicação pessoal. Quanto mais água eu beber, melhor eu fico. E assim vai. Quanto mais eu sigo a orientação de Deus, quanto mais eu obedeço a Deus, menos doenças eu vou trazendo para a minha vida e menos eu vou ter que orar a Deus para que Ele traga cura sobre mim. Então, nesse aspecto, fazendo essa analogia com o texto, eu preciso, depois de crer e ter uma visão honesta e correta do problema que eu tenho, eu preciso estar atento à orientação de Deus para a minha vida. E aí vem a orientação. E aqui eu vou caminhando para o final, que já está bem tarde. O texto diz que Eliseu foi ao manancial das águas. O texto diz que Eliseu foi à nascente. O texto diz que Eliseu foi ao nascedouro das águas. Nós estamos aqui na região das vertentes, aonde começam a aparecer as águas. E aí ele derrama, daquele prato novo que ele colocou, ele derrama o sal. E é o sal que cura? Não, é a palavra de Eliseu. Ele fala que essas águas sejam saradas em nome do Senhor a partir de hoje. É isso que o texto vai dizer. Assim diz o Senhor: sararei estas águas, não haverá mais nelas morte e nem esterilidade. Prato novo. A gente está querendo obter resultados novos fazendo a mesma coisa. Você, pastor, mas eu estou orando. Então ore mais. Está orando pouco. Estou buscando. Então busque mais. Está buscando pouco. O texto bíblico vai dizer: acaso o Senhor não fará justiça aos seus filhos que clamam a Ele dia e noite? A
A versão aqui da Strong diz até que não era nem prata, era um jarro novo. Agora sal. Ah, já sei, pastor. É igual uma denominação que tem por aí. Você pega um sal lá e joga atrás da sua. Não é isso não. O sal é símbolo, só isso. O que curou foi a palavra do profeta, não foi o sal. Mas o simbolismo que ele usou ali era para a gente poder entender, a gente buscar entendimento da palavra. O sal sempre foi, para o povo israelita, para o povo de Israel, sinal de aliança. É só ler Levíticos 2, versículo 13 até o 16, vocês vão ver que todas as ofertas pacíficas que o povo levava ao altar do Senhor para oferecer a Deus, elas tinham que ser temperadas com sal, porque simbolizava a aliança eterna de Deus com o seu povo. Então você quer ser curado, você quer buscar Deus e quer que as bênçãos de Deus venham sobre a sua vida, quer que o milagre aconteça, tenha aliança com Deus. Tem aliança com Deus. E aí, sabe o que a gente muitas vezes não entende? Ou o que a gente não entende? A gente lê Isaías 53. E lá está escrito que pelas pisaduras do nosso Senhor nós fomos sarados. Só que daí eu oro aqui na igreja e aquela cura que eu quero no meu corpo, ela não vem. Ou a cura que a pessoa quer no corpo dela não vem. Parou aí? Tá tão boa a música. Alguns de vocês aqui já sabem que eu sou surdo desse ouvido. Eu devo ter umas 2, 3 hérnias de disco na coluna. E eu nem sinto mais dor na coluna, pastor, tem uns 2 meses. Mas qualquer fisgadinha no coração que dá, e tem dado algumas, eu já começo a gritar no banheiro chamando a minha mulher. Está com medo? Não, não é isso. Briguei com ela esse dia, falei, filha, você tem que estar... Ela estava lá estudando uns negócios de massoterapia dela, aquela coisa toda, e eu, Paulo. E ela nada, com fone de ouvido. Paulo, e ela nada. Paula, e ela nada. Aí peguei e dei uns tapas no box que é de acrílico. Pau. Ela veio correndo, o que houve? Você não está atenta, você aconteceu alguma coisa comigo, você tem que fazer uma massagem cardíaca, tem que ligar, tem que fazer. Está aí com esse fone de ouvido. Eu não estou brincando. Perdão, amor. Eu briguei com você no oculto, estou te pedindo perdão na frente de todo mundo. Eu não sou hipócrita. Eu quero subir com Jesus no arrebatamento. Eu quero seguir o curso normal da vida. Quero ver as minhas outras filhas casarem, o Samuel crescerem, fazer as coisas. Mas Romanos 8:32, se a vontade de Deus for qualquer uma das que eu não espero para mim, eu estou tranquilo. No sentido de que quero que Deus cumpra a vontade dEle na minha vida. E para isso, o que eu tenho observado nesses últimos dias? A minha aliança com Deus. A minha vida com Deus. O que é mais importante do que a cura que Deus pode fazer na sua vida é para onde vai a sua vida. Porque tem gente que vai ser curado por Deus, mas vai para o inferno. E aí Jesus disse que é melhor você entrar no reino de Deus sem um olho ou sem a mão, do que ter a mão e ter os 2 olhos e ir para o inferno. Então a nossa concepção de cura está um pouco equivocada, porque na verdade, desde o começo desse negócio de reino de Deus, Ele já prometeu para nós que nós seremos curados. Não quer dizer que vai ser curado aqui, nesse corpo, mas lá em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 50, o apóstolo Paulo fala que o nosso corpo vai ser transformado. Quem for arrebatado por Deus vai ser transformado nos ares, mas quem estiver morto já vai ressuscitar num corpo incorruptível. Ou seja, não vai ter dor, não vai ter
coluna, não vai ter surdez, não vai ter coxo, não vai ter paralítico, não vai ter nada. Você pode ter sido jogado às cinzas, num penhasco, que você vai ser de novo restaurado, num corpo glorificado, para a glória do Senhor. Então entenda uma coisa, é melhor ir cego, coxo, coluna ruim, surdo, coração ruim para o céu do que para o inferno. Fique de pé, em nome de Jesus. O pastor já está bravo comigo. Está nada. Aleluia. E tem umas coisas que toda mensagem que eu coloco para assistir de pregadores que eu gosto, vai lá e cai alguém sendo curado. Oh, meu Deus. Aí eu fico igual o Samuelzinho. Pai, e eu? A Maria sabe o que é. Quando ele era pequenininho assim, eu comprava, sabe o que é. Quando ele era pequenininho assim, eu comprava presente no aniversário das meninas, aí ele vinha assim, ô pai, e eu? Não é seu aniversário, rapaz. Não é a tua hora. Mas sempre tinha lá um carrinho do Hot Wheels para dar aquele cala-boca no menino. Eu acredito que Deus pode nos curar. Eu tenho a certeza de que Ele vai nos curar a todos no grande dia da redenção, mas também acredito que Ele pode curar hoje. Se o teu problema é no corpo, se a tua dor ela é física, Ele pode curar. Se a tua dor é nas emoções, é emocional, às vezes você nem está ligando muito para o que está acontecendo no teu físico, mas você está com as emoções abaladas, você está acontecendo todos os transtornos de uma vez só na sua vida. E como tem acontecido, hein? Nesses 12 anos que eu análise, eu tenho visto muito mais pessoas se queixarem de doenças emocionais do que corporais, do que situações do corpo. Então, tem gente que precisa ser curado na emoção, que está chorando todo dia, não está conseguindo lidar com as situações do dia a dia, foi abusada de todas as formas no passado, deixou-se ser abusado também. Tem gente que se sabota, tem gente que sabe que não pode fazer, mas faz, sabe que não pode falar, mas fala, sabe que não deve sentir, mas guarda. E tem as doenças do Espírito. Quais são? As doenças do Espírito são os pecados, gente. É Gálatas 5. É vício, é prostituição, é ira, é dissensão. Isso aí vai acabando com a nossa vida espiritual, uma enfermidade no nosso espírito. E essa aí, o Espírito Santo, ele é totalmente capaz de curar e tirar da nossa vida. É só abrir a boca e pedir: Senhor, dessa doença espiritual eu não quero sofrer mais não.